Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Juliana Gabriel, eu sou médica endocrinologista e esse é o primeiro vídeo do especial desse ano sobre o Dia do Diabetes, sobre o diabetes. Nesse primeiro vídeo do nosso especial eu vou falar sobre o tipo, então o título do vídeo é Qual é o seu tipo? Vocês já vão entender por que isso é importante. Roda aí a vinheta. Bom pessoal, vamos falar aqui sobre o tipo do diabetes e esse tema é legal porque é um tema que as pessoas perguntam muito. Então, muitos pacientes, a grande maioria na verdade, quando você vai dar o diagnóstico de diabetes, acaba perguntando pra gente, mas doutora, qual é o meu tipo? E por que é importante saber, né? Na verdade, assim, existem vários tipos de diabetes, ou seja, o que significa isso? Existem várias condições que podem levar ao diabetes. O diabetes ele não é causado por uma situação apenas, ele pode ser causado por diversas condições de saúde. E cada uma dessas condições vai dar um tipo de diabetes diferente, que apesar de ter algumas características em comum, e por isso a gente chama tudo de diabetes, né? O tratamento pode ser um pouquinho diferente dependendo do tipo. Então eu vou começar pelo diabetes tipo 1 e tipo 2, que são os mais conhecidos, são os principais. Depois eu vou falar de outros tipos de diabetes que existem. Então, gente, se você ainda não viu, a gente tem um vídeo aqui no canal explicando o que é o diabetes e as taxas, né? Qual é o valor da taxa de açúcar para a gente fazer o diagnóstico. Eu sugiro que você volte nesses vídeos lá de trás para ver, para entender um pouquinho melhor o que eu vou falar aqui para vocês. Mas eu vou falar agora essencialmente dos tipos. Então, o diabetes tipo 1 é aquele tipo onde existe o aparecimento muito abrupto do diabetes. Então, o resumo do resumo é isso, né? No diabetes tipo 1, ele é causado então por uma doença autoimune, ou seja, os nossos anticorpos começam a se voltar contra nós mesmos. No caso do diabetes, contra as células do pâncreas que produzem a insulina, contra as células do corpo que produzem a insulina. Isso faz com que exista uma inflamação nesse pâncreas, uma destruição dessas células e praticamente do dia para a noite, eu falo praticamente porque essa evolução é muito rápida, ela pode demorar realmente poucos dias, a pessoa passa a sair de um quadro de taxa de açúcar normal para uma taxa muito alta. Como existe essa destruição das células que produzem a insulina, as pessoas que têm o diabetes tipo 1, elas precisam normalmente de insulina desde o começo de que a gente descobre a doença, né? E normalmente o diabetes tipo 1 normalmente acontece em crianças e adolescentes, mas podem ter casos que aparecem na idade adulta, não é o mais comum, mas é possível. Por isso que a gente não deve usar o termo diabetes da criança e diabetes do adulto, porque o diabetes tipo 1, ele também pode acontecer no adulto, apesar de mais raramente. Então, o que marca o diabetes tipo 1? Ele marca esse aparecimento bem rápido, bem de uma hora para outra, e a gente sabe que essa autoimunidade tem uma predisposição pessoal, genética. Existem alguns fatores ambientais que podem predispor também, ou na verdade deflagrar, fazer aparecer esse diabetes, algumas infecções virais, ou uma tendência pessoal até de ter várias doenças autoimunes, né? E assim, não existe um tratamento específico para essa inflamação autoimune do pâncreas, e sim o tratamento é repor a insulina que está faltando, tá? Então, no diabetes tipo 1, o que a gente precisa lembrar é que é um diabetes de aparecimento muito agudo e justamente por isso é importante que a gente faça o diagnóstico muito cedo, porque essas pessoas elas podem ter sua vida em risco se não for feito tratamento com insulina rapidamente, tá bom, pessoal? E o diabetes tipo 1, normalmente, ele depende da insulina para o resto da vida, porque as células do corpo que produzem a insulina, elas foram destruídas, tá bom? Eu falei aqui num outro vídeo sobre a lua de mel, então pode acontecer uma fase em que o corpo volta a produzir insulina e depois para novamente. Se você tem o diabetes tipo 1, procure esse vídeo aqui no canal, ele ficou bem explicativo, bem bonitinho.
E tem um exame que a gente acaba usando também para avaliar esse tipo 1, que é o peptídeo C, e aí tem um outro vídeo aqui no canal falando sobre isso, que foi no especial do ano passado, tá bom, pessoal? Mas aí, fechando o diabetes tipo 1 e indo para o diabetes tipo 2. Diferentemente do tipo 1, o diabetes tipo 2 é um diabetes de evolução muito arrastada, muito lenta ao longo do tempo. Enquanto que o diabetes do 1 é preto no branco, né? Um dia ele tinha a função normal e poucos dias depois ele já não tem mais. No diabetes tipo 2, essa função do pâncreas de produzir a insulina, ela vai sendo perdida aos poucos ao longo do tempo. Isso, por ser um diabetes de desenvolvimento mais lento, é mais comum acontecer em adultos. Porém, hoje em dia a gente está vendo acontecer também em crianças, justamente porque esse diabetes está muito ligado ao ganho de peso, à resistência periférica à insulina, a maus hábitos de vida, né, com consumir muita gordura, muita fritura, açúcar refinado, né, carboidratos refinados de uma forma geral. Existe uma predisposição familiar também muito importante, então nem todo mundo que engorda vai desenvolver diabetes tipo 2 e nem toda pessoa com diabetes tipo 2 tem necessariamente obesidade, mas a gente sabe que as duas coisas estão muito próximas, quase que de mão dadas o tempo todo, tá bom, pessoal? E normalmente o diabetes tipo 2, por ele ter esse aparecimento, esse desenvolvimento muito lento, ele pode demorar a aparecer porque demora a ter sintomas. Então a gente muitas vezes tem a doença já instalada há anos e a pessoa não sabe porque ela não sente nada. E por isso que é tão importante a gente fazer campanhas como é a do Dia Mundial do Diabetes, para que as pessoas façam o exame, principalmente se tem história de diabetes na família, porque se você for esperar ter o sintoma, muitas vezes a doença já está lá há um tempão e você não está sabendo que está tendo, tá? Então, diferente do diabetes tipo 1, que é um diabetes de aparecimento bem rápido, o diabetes tipo 2 é um diabetes de aparecimento bem lento e justamente por isso a insulina, muitas vezes, ela demora muito a ser necessária nesse tratamento. E por isso que eu falei que o tratamento ele pode ser diferente do tipo 1 para o tipo 2. Dizer diabetes insulino dependente e não insulino dependente também não é correto, porque eventualmente, com o passar dos anos, a pessoa que tem diabetes tipo 2, ela pode vir a precisar da insulina, porque chega um momento em que o pâncreas não consegue mais produzir insulina suficiente, tá? Essa produção ela vai caindo até que chega uma hora que a gente precisa usar. Então, mesmo quem tem diabetes tipo 2 pode precisar de insulina, tá? Então, eu tô só dizendo que a terminologia tipo 1 e tipo 2 é melhor do que diabetes do adulto e diabetes infantil, como se usava antigamente, ou insulino dependente e não insulino dependente, como se usava antigamente. A melhor terminologia é essa, tipo 1 e tipo 2, porque tem a ver com a causa do diabetes. Então, relembrando, o tipo 1 tem uma causa mais autoimune e o tipo 2 tem uma causa mais metabólica, porque está relacionada aí ao ganho de peso, à resistência à insulina e etc. Tem um vídeo falando sobre pré-diabetes que eu explico um pouquinho melhor sobre isso, tá bom, pessoal? E aí agora vamos falar dos outros tipos, né? Existem alguns outros tipos de diabetes que não são tão comuns como o tipo 1 e o tipo 2, mas que existem, que eu acho interessante falar sobre eles para vocês entenderem e conhecerem. Desses outros tipos, o mais comum é o diabetes gestacional. O diabetes gestacional é definido como aquele diabetes que é descoberto na gestação. Ele pode ser só o diabetes gestacional, ou seja, depois que o bebê nasce, as taxas de açúcar voltam ao normal, mas ele pode ser um tipo 1 que foi descoberto na gestação, um tipo 2 que foi descoberto na gestação e a gente só vai ter como saber depois que o bebê nascer. Mas todo diabetes que é diagnosticado, ou seja, descoberto na época da gestação, onde a mulher às vezes vai fazer o pré-natal e talvez, infelizmente, algumas mulheres é a primeira vez que vai fazer um exame ou fazer uma avaliação médica, né? O diabetes que é descoberto na gestação, então ele é chamado de diabetes gestacional. Esse é um outro tipo, ele não é nem 1 nem 2. Ele pode ser, na verdade, até 1 ou 2, mas é um outro tipo, tá? Existe o diabetes que a gente chama de genético. Então, qualquer alteração no gene, por exemplo, que produz a insulina, no gene da insulina, no gene do receptor da insulina, em genes que fazem parte do que acontece depois que a insulina age. Então, assim, é bem complexo. Dentro desse tipo existem vários outros tipos e fazer o diagnóstico desse diabetes que é o diabetes genético, né?
às vezes pode ser muito desafiador e muitas vezes vai precisar estar num centro de referência, num centro de pesquisa, com pessoas que estudam só isso. Mas normalmente esses casos eles têm uma evolução que fica entre a 1 e a 2, ou seja, não é nem aquele tipo 1 que de repente começa a precisar de insulina, mas também não é o tipo 2 clássico que tem muito tempo de evolução, obesidade, síndrome metabólica, como a gente já explicou. Então tudo que fica no meio do caminho, que é meio esquisito, a gente não sabe o que é, a gente acaba tendo que pensar num diabetes genético, tá bom, pessoal? E o último tipo que eu queria contar para vocês é o que a gente chama de diabetes secundário. O que é isso? Existem algumas doenças que podem levar a diabetes. Um exemplo, vou dar alguns exemplos. Então, por exemplo, doenças do pâncreas, como por exemplo a pancreatite. Depois que você tem a lesão do órgão que produz a insulina, você pode ter um diabetes pós-pancreatite, por exemplo, tá? Existem doenças de outros hormônios que fazem subir a taxa de açúcar, por exemplo, a doença de Cushing, síndrome de Cushing, ou a doença chamada acromegalia, que são outros tipos de diabetes causados por outras doenças endócrinas, por exemplo, né? Pessoas que fazem uso de corticoide, cortisona, né, por conta de condições de saúde, podem desenvolver um diabetes medicamentoso. Então, existem alguns outros tipos que são mais raros do que o diabetes tipo 1 e tipo 2, mas que também existem. E por que é importante a gente saber disso? Porque para cada tipo existe um tratamento específico. Então, quando você não se encaixa nem no 1 nem no 2, às vezes o próprio tratamento não está surtindo efeito porque a gente não identificou qual é o tipo correto. Por isso que é importante a gente falar sobre isso, trazer essa informação para que vocês saibam levar a maior quantidade de informação sobre a sua saúde para o seu médico e vocês juntos fazerem esse diagnóstico do seu tipo. Tá bom, pessoal? Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, ele foi feito com muito carinho aí para vocês, em homenagem aí ao Dia do Diabetes que acontece em novembro, o nosso Novembro Azul. Se você gostou, não esquece de dar aquele joinha para mim, encaminhar esse vídeo para alguém que você acredita que vai se beneficiar desse conteúdo e se inscrever aqui no canal para continuar acompanhando os nossos vídeos, tá bom? Um beijo, pessoal, e eu vejo vocês na semana que vem. Tchau, tchau!